Boa tarde, pessoal. Vamos ver se eu fico... Porque eu vou ter que mexer nos procedimentos aqui. A gente pensou em fazer uma espécie de simulação, o que a gente poderia usar dos procedimentos que nós já elaboramos para duas auditorias, uma na área de rodovias e uma na área de edificações. Eu peguei exemplos dos colegas nossos que trabalham na parte na DLC, na Diretoria de Licitações e Contratações, aí só adaptei para o exemplo que nós estamos trazendo aqui, sempre pensando o seguinte: quando a gente vai usar os procedimentos, né, que são os mais variados possíveis, a gente sempre tem que ver alguns aspectos. Primeiro, a situação em que a obra se encontra, porque há procedimentos ali aplicáveis à fase licitatória ainda, onde a obra não começou. Tem procedimentos, como o Pedro já falou também, que analisam a parte de projeto, que analisa a parte de orçamento. Tem procedimentos onde eu vou verificar a quantidade e a qualidade. É procedimento em obra, normalmente em andamento. A gente faz aquela auditoria concomitante. Há a possibilidade de fazer também esses procedimentos em obras concluídas, só que acaba ficando limitado a parte de inspeção física, muitas vezes, porque o serviço já foi executado, já está enterrado, dificulta o acesso. Então temos que avaliar isso também. Avaliar também, antes de montar os procedimentos a serem adotados, verificar, como o Pedro comentou antes, a importância do planejamento, das matrizes. A partir do meu planejamento, eu vou ver o tempo que eu disponho, a equipe que eu disponho, quem são os técnicos, o conhecimento de cada técnico, até que ponto eu posso aprofundar na auditoria, né? Ou não vai dar tempo, ou posso aprofundar. E também, dentro do próprio planejamento, onde acaba refletindo aqui nos procedimentos, a forma como eu vou adotar. De repente eu tenho notícias de algum problema na determinada obra, eu vou montar a minha questão de auditoria já focado naquele problema. Então eu vou pegar alguns procedimentos daqueles vários que nós temos ali. Eu trouxe... Pedro, coloca no site do Ibrop. Tá aberto. Pode ser, sim. Vamos pegar o de edificações. Eu vou ver se consigo dar um zoom para aumentar aqui o... que está muito pequeno. Deixa eu ver se tem para aumentar. Ele faz o zoom no mouse ali. Mas eu queria aumentar para o pessoal conseguir ler aqui rapidamente, só mostrar até que nível nós chegamos. E essa é uma discussão que a gente teve na elaboração dos procedimentos. Deixa eu só ver. Sobe ali, Pedro. Vê aqui. Zoom ali, vai no zoom. Aumenta aí o zoom, vê 250, sei lá. Aí atrás. Fica ruim ainda ou dá de ler? Tá ok. Eu vou só passar alguns assim para mostrar a especificidade que nós chegamos. Olha, o Pedro já comentou falou algumas. A gente procurou, estou falando aqui no caso de edificações, porque eu sou como o Pedro comentou, a gente tem um grupo. Hoje nós somos em termos então, de 11 pessoas do grupo de edificações, né? Que a gente acabou tocando agora os procedimentos gerais de auditoria, que vale para qualquer obra. Então, a gente se preocupou no caso de edificações, porque edificação, se a gente pegar uma curva ABC de edificação, normalmente uma obra rodoviária, ela fica muito mais diluída, a curva ABC de uma edificação. Tem muito mais serviços, itens, do que uma rodovia em termos de peso de serviços, né? Então, até que ponto nós vamos detalhar os procedimentos? Então, nós resolvemos, né, em conjunto lá, os técnicos e mais a própria comissão gestora do Ibrop, trabalhar em cima de etapas de serviço, tipos de serviços do orçamento. Então, a gente pode ver aqui que nós temos, aqui no caso, são verificar qualidade e quantidade, por exemplo, deixa eu pegar aqui
Qualidade e quantidade do serviço na execução de paredes drywall. Olha em que nível de detalhamento nós chegamos. Né? E daí vem a questionamento, tá, mas isso aí é trabalho de auditoria? Chegar nesse nível de detalhamento? Não é muito trabalho de fiscalização isso aí? Né? E essa é uma discussão que a gente sempre teve no decorrer da elaboração dos procedimentos. Mas a gente entendeu interessante manter os procedimentos porque, como eu falei no começo, vai depender da situação que a obra se encontra, o peso daquele serviço. De repente, a paredes drywall representa lá 0,5% do orçamento da execução da obra. Será que vale a pena o tempo que eu disponho? Ou, de repente, aquela obra que eu vou fazer é uma reforma por alguma denúncia, alguma coisa, é um valor pequeno, mas é uma reforma que está usando basicamente paredes drywall. Né? Então, por isso a importância do planejamento e ver para cada situação eu posso adotar determinado procedimento aqui colocado. Ele pega desde o início fundações e vai até os acabamentos de uma edificação. Por isso são 50 e poucos procedimentos aí de edificações. Mas sempre nesse nível de detalhamento. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos naquela auditoria de acordo com aquela matriz de planejamento. Então nós temos, vocês observem aqui, eu digo, fazendo uma análise, nós como auditores fiscais, quando é que nós vamos analisar a fundo a execução de instalações elétricas? Máximo vamos olhar, normalmente, luminária, contar alguma coisa tal. Então, nesses procedimentos, tem outras situações que a gente pode aprofundar dependendo da situação da obra. E a gente sempre teve essa preocupação, até que ponto nós vamos, que isso aqui é função da fiscalização, isso aqui é do controle externo. No caso de edificação, a gente tem essa preocupação porque, diferentemente no caso de rodovias, a gente vai ver depois, a questão de rodovias, ela trabalha com muitos ensaios, muitas situações onde tu pode, alguns tribunais já têm, inclusive, o TCE de Goiás tem um caminhão, foi apresentado até em 2014 aqui no Sinaop, aquele caminhão que tem os equipamentos de ensaio, o próprio tribunal sai fazer os ensaios. Acho que o TCDF, né, Pedro, eles estão criando um laboratório também, o TCDF fixo, porque é menor extensão territorial, né? A gente pode utilizar, no caso de rodovias, o próprio laboratório quando tiver da supervisora. Né? São procedimentos que estão ali, vai depender da situação fática de cada situação, lá da matriz de planejamento que eu juntamente a equipe de autoria e a chefia foi elaborando. Pode descer, Pedro, faz favor. Nós temos aqui são os procedimentos de execução. Pode descer mais, Pedro. Daí tem os procedimentos também nossos, que a gente fez aqui. Faz a licitação. Daí é onde eu vou olhar especificação, quantidade lá do meu orçamento, preço. Então eu posso, e daí para cada situação, limpeza do terreno, o que representa isso numa obra muitas vezes? Pouca coisa, mas às vezes é um contrato para aquilo. Movimento de terra, fundações, e vai por aí fora, pode descer, Pedro, faz favor. Depois ainda temos projeto, procedimento para análise de projeto. Quando que na auditoria a gente analisa projeto? Normalmente, aqui no tribunal a gente analisa mais projeto quando está na fase de análise edital. Que a gente avalia um pouco mais o projeto. Mas normalmente na execução que a gente vai analisar, pegar o projeto, verificar se a execução está de acordo com o projeto. Então criamos inclusive procedimentos para análise de projeto. Olha, por exemplo, aqui, ó, análise de projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, procuramos ser os mais específicos possíveis, né? E serviços, projetos de instalações que a gente muitas vezes deixa meio de lado na análise, aqui tem essa opção. O que eu quero colocar é que, dado esses 50 e tantos procedimentos de edificações, os outros tantos de rodovias, e temos os 16 no momento gerais, está dado o leque de opções para o auditor, para o técnico, quando da sua elaboração na matriz de planejamento, verificar a situação da obra, o tempo que dispõe e o que ele vai usar.
né? Porque muitas vezes nós, tribunais de contas, acabamos ficando uma análise muito superficial, muitas vezes, né? E podemos, em algumas situações, pegar algum ponto, onde a gente verifica alguma situação, e aprofundar, fazer uma análise mais detalhada. E aí esses procedimentos a gente sai do só aquela ampersand, aquela passagem rápida, e vamos analisar algum ponto específico. Vou mostrar o de rodovias, Pedro, faz favor. De novo, fechasse o site lá. Eu ia mostrar fechasse o site lá. Ah, não, tá aí. Só volta lá, Pedro, faz favor. Obras rodoviárias, sim. Também a mesma divisão. O de rodovia aqui foi colocado, eu vou usar esses procedimentos aqui, que já está separado aqui, mas vou mostrar depois, mas eles têm... O que eu vou trabalhar na rodovia é a partir da extração de corpos de prova da camada de concreto asfáltico. Então, eu extraí essa camada, e a partir, eu tendo essas amostras, eu posso fazer vários ensaios com elas, desde a espessura, mais direto, mais simples, quanto a análise de teor de cap, densidade e assim por diante. Desce ali, por favor, Pedro. E como outro também tem a fase de licitação, tem alguns procedimentos aqui que não tem o link ainda porque não estão concluídos aqui, mas como o Pedro falou, a ideia é a gente fazê-los, todos aí, os de rodovia. E rodovia trabalha muito com a questão de ensaio, né? O procedimento de edificação, ele trabalha muito com... Não tem jeito, é bem uma quantidade de ensaios menor, né? Vamos colocar assim, dentro do escopo da auditoria, não do escopo da fiscalização. E a gente trabalha muito com visualização, treina. É o feijão com arroz da edificação. E o de rodovia, ele já aborda outras questões, né? Mais de ensaios e assim por diante, porque normalmente, diferentemente de uma edificação, numa rodovia de maior porte, sempre tem uma supervisora, o pessoal que auxilia a fiscalização, tem os seus laboratórios e assim por diante. No caso da edificação, só em obras de grande porte, né, o TCU até faz, né, verificar. A gente pegou um exemplo fazendo um curso, só um parênteses aqui, do tamanho de obra, né, de edificação, da Angra 3, só uma diferença do ISS, que veio em função da desoneração, aquela lei da desoneração, só a diferença que gerou no ISS deu 2 milhões. Dado o porte da obra, né? E normalmente nos tribunais de contas estaduais lidam com obras municipais, estaduais, muitas vezes com recursos federais. Não sei como é que funciona nos tribunais de vocês, mas nosso tribunal aqui acaba tendo uma redução limitada, uma atuação limitada em função quando se há recurso federal, né, sem entrar no mérito, né, mas tendo recurso federal majoritário, o nosso TCE já fica, não atua, né? Mas eu quero dizer assim que, reforço, né, a primeiro olhar o pessoal vai olhar, pô, mas estão detalhando tanto, não é fiscalização? Não, a gente sempre se preocupou em ter os olhos do controle externo, da auditoria. Bota lá de novo no site, Pedro, faz favor. Vai para o geral. Esses procedimentos gerais aqui também, a gente começou a fazer no passado, estamos em elaboração. Tem o próximo encontro agora, vai ser início de agosto, lá em Recife, ainda temos em Salvador, e temos o último aqui em Florianópolis em novembro. Então nós estamos elaborando aqui e desce um pouquinho, Pedro, no último aqui, eu quero só mostrar a questão aqui de licenciamento ambiental, né? São procedimentos simples, o que deve ter, o que não deve ter, nada de entrar no mérito da licença, questão de desapropriação, questões de BDI, né? A gente apontou algumas questões, muitas vezes a gente acaba trazendo alguns acórdons, né? A gente tenta desenvolver alguns acórdons, alguma coisa nesse sentido também, mas são situações que valem para qualquer tipo de obra, né?
Aquela lista toda que o Pedro falou, que desde edificações, rodovias, tem saneamento, eletrificação e assim por diante, aeroportos e tal, são procedimentos que valem para todos, né, para todas as situações. E é claro, como são procedimentos gerais, eles acabam saindo um pouco da questão técnica de engenharia, porque não é específico para cada tipo de obra. E muitas vezes está amarrado à legislação, como o Pedro mostrou, vou encaminhar para mostrar para vocês. A gente basicamente amarra na lei de licitações, né, e caso a lei de licitações altere, troque, a gente vai ter que alterar a fundamentação, verificar algumas. Estamos cientes dessa possibilidade. Nós pretendemos fazer um procedimento, né, Pedro, de RDC, né, porque a execução do RDC é como a lei de licitações, mas a parte de licitação do RDC também é um procedimento geral e assim por diante. Bem, vamos tomar essa água já aqui, não? Pode ir para a apresentação. Então, volta ali, Pedro, por favor. Volta um slide. Esse aí. Só coloca. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui de edificação é verificar o andamento das obras de construção da escola, tem nome fictício aqui, Santa Lourdes, na comunidade de Santa Maria, com uma área X, 5.266 metros quadrados, no município de São Bonifácio, um município aqui da Grande Florianópolis, um valor de 7 milhões e 100 mil. Esse valor aqui é engraçado porque tem uma construtora que adora fazer esses números de dízimo aqui no estado, né? Então daí eu lembrei dela e coloquei uma coisa importante para a gente verificar quais procedimentos que a gente vai adotar, né? A gente tem que ver em que situação que a obra estará quando a gente for fazer a auditoria. Como bem falado anteriormente, o ideal é que sempre a obra esteja em andamento para facilitar uma correção de rumo, algum débito que a gente verifique, pode fazer uma compensação nas medições futuras, alguns ajustes aditivos, supressão, tal. Então, e nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, até para utilizar alguns procedimentos, a obra encontra-se em andamento, e o que está sendo executado dela? Uma estrutura, uma área está sendo executada de estrutura ainda, já está com levantamento de alvenarias, algumas partes mais adiantadas com revestimentos em aplicação. Ou seja, a obra está, vamos colocar entre parênteses, a todo vapor. Está numa fase que a gente que faz a autoria em edificações gosta de chegar na obra nesse momento. Que está com uma boa parcela executada, uma boa parcela a executar ainda, conseguimos fazer uma correção de rumo se for o caso. E são serviços mais tranquilos de se avaliar, né? Do que depois, quando está com instalação elétrica colocada e assim por diante, já começa a ficar mais complicado. Nós vamos conseguir ver, é claro, dependendo da situação aqui, as fundações, que já foram executadas. Pedro? Então, essa obra foi a obra definida no planejamento do órgão. Vamos clicar ali, Pedro, então, em cima, isso. Agora vou ter que dar um zoom aí e trabalhar para um lado e para o outro. Coloca só as questões e possíveis achados, pode aumentar. Vê. Ótimo. Dá. Pode descer aqui, daí. Pode descer mais, Pedro, pode descer aqui já. Então aqui a gente trouxe, trouxe duas questões de auditoria, que são as nossas questões, a gente brinca, né, a nossa questão feijão com arroz, vamos colocar, que é o básico que a auditoria vai ver. Questão de execução de acordo com o projeto, né? A obra está sendo executada em conformidade com projetos e memorial descritivo especificado pela contratante, pegar o projeto e olhar. Então eu não vou trabalhar com procedimentos de projeto, que meu foco aqui não é analisar projeto. Ele pode ser uma consequência, como achado, alguma coisa que eu vou o projeto está mal executado, alguma coisa. Mas eu vou comparar o projeto feito com o que está sendo executado lá em loco. Essa é a minha questão de auditoria. Desce, Pedro, eu vou mostrar a segunda, depois eu volto para... E a outra questão, e são as mesmas questões para obras rodoviárias também, que são que se a obra está sendo medida e paga conforme os serviços efetivamente executados. A gente vai verificar projeto e execução, e se aquilo que está executado, o que está medido no papel,
medido, pago, está de acordo com o que foi executado. Se não tem pagamento antecipado, se não tem aquela nossa famosa química, pagamentos de um serviço por outro que foi executado e não está em contrato, ou mesmo se pagaram coisa que não deviam e não tem nem como fazer a obra, no caso de obra concluída, já pagaram e não deveriam ter pago tudo, e assim por diante. Os achados, pode subir, Pedro, faz favor. Tanto faz, é o mesmo. Só deixa eu ver a primeira linha ali, faz favor. O título. Não o título. Possíveis achados. Os possíveis achados, nesse caso aqui, eu trouxe lá do procedimento, copiei e trouxe para cá. Porque são os procedimentos de execução que vão nos dar essa possibilidade de achados. Um possível achado, execução de obra em desconformidade com os projetos. Tem a fundamentação. Outro achado, pagamento ou liquidação irregular da despesa. Daí com ou sem dano, por medição, pagamento por serviços em quantidade ou qualidade inferior ao contratado. Isso aqui é a questão do superfaturamento, seja por quantidade, eu paguei e medi mais do que está executado, seja por qualidade, era um tipo de material a ser aplicado e foi aplicado um outro tipo de qualidade inferior. Deficiência da fiscalização é uma situação que eu posso verificar também, em função da execução por serviço. Se há uma quantidade e uma qualidade inferior, a fiscalização não fez a fiscalização devida. Então a gente pode chegar, e aí vai ter que avaliar também a situação fática. Muitas vezes a gente já apontou isso em relatório já, que a fiscalização não tem condições de fazer a fiscalização adequada. Nós pegamos casos aí de órgãos nossos aí com 11 frentes de trabalho e um fiscal só. E obra de saneamento básico. Como é que o fiscal vai conseguir verificar tudo, as frentes todas de serviço? Daí inclusive encaminhamos ao gestor do órgão para concurso ou para contratar pessoas para auxiliar o fiscal, porque ele não tinha condições. Ou pegamos fiscais com, não sei se vocês, outros tribunais aí, fiscal com mais de 30 obras para fiscalizar. Se ele for um dia por obra, contando sábado e domingo. Esse é o exemplo que eu tinha lá, o cara era de tudo, rodovia e edificação. Como é que o cara vai fiscalizar? Se for sábado e domingo, vai uma vez por mês. Obra rodoviária, executou, fez a terraplenagem, está feito. E no caso que eu vi, um cara ainda tinha a sede dele, ele tinha que pegar combustível 100 e poucos quilômetros para um lado, e tinha obra para o outro lado. Então a gente vê situações onde, ok, pode ter, mas será que o fiscal não está já fazendo o que pode? Às vezes o próprio órgão não dá condições. A diária é R$110, que não paga nem o hotelzinho na beira de estrada quase. E daí muitas vezes o fiscal está lá fazendo o que pode e não. E também, como eu falei, a gente pode verificar a partir da inspeção, da verificação, que o projeto está equivocado. No caso aqui eu trouxe especificamente o projeto de arquitetura, no caso de edificações aqui, o memorial descritivo, especificações, estão em desconformidade com os requisitos lá do artigo 6º, inciso 9º, da Lei de Licitações, que trata o que é projeto básico. Então, dessa questão de auditoria, seja verificar projeto com o executado ou o medido com o executado, eu monto esses meus achados, os possíveis achados que eu trouxe dos procedimentos, vou mostrar para vocês depois. E onde é que eu vou verificar as informações requeridas, quais são as fontes. Então, verificação da documentação existente na inspeção em loco, referente às medições e memória das medições, como aqui é a questão da medição. A gente sempre pede atenção às memórias ali, onde vai estar indicando como é que se chegaram em determinados valores de serviços medidos. Isso normalmente quando é empreitada por preço unitário, por preço global já muda um pouco a questão de forma de medição. Os procedimentos, porque esse manual novo do nosso tribunal aqui, como o Pedro comentou, ele juntou as duas matrizes de planejamento e procedimentos, juntou numa matriz única. Então, procedimentos e técnicas,
vai, com a inspeção em loco, verificar as quantidades por meio de inspeção física, mensuração e registro fotográfico. Eu tenho que medir. Daí os procedimentos vão falar como se mede isso. Tem alguns procedimentos básicos. Como é que vai medir parede? Puxa a trena, vê a altura, largura, comprimento, desconta a esquadria, se for o caso. Se não for, tem que avaliar critério de medição. Mas está lá no procedimento escrito. Às vezes a gente... Ou chega então, o nosso tribunal agora fez concurso, né? Esse ano deve ser chamado mais 9 engenheiros, né? Então o pessoal vai vir, cada um das suas áreas não tem um conhecimento de auditoria. Então vamos homogeneizar, né? Uniformizar os procedimentos. A pessoa vai, não, tem que fazer, medir assim, assado, assim que eu tenho que fazer, tem que ver critério de medição. Dependendo da área da esquadria, da abertura, eu não considero como se fosse a parede cega. Se for uma abertura maior, eu tenho que descontar a abertura. Cada órgão a ser auditado tem o seu critério de medição. Ou pelo menos deveria ter, né? A gente tem órgão aí que não... A outra fonte de informação é daí já a questão contábil, né? Já pega também a questão medição e pagamento. Medições, notas fiscais, extratos de pagamentos por credor, se realmente aquela medição foi paga. Memória de cálculo, de novo. Regulamentação de preços e critérios de medição, como eu falei. Tem que estar tudo. O que eu preciso ter para fazer essa minha análise. Vou analisar as medições, comparando o que foi efetuado em relação aos serviços de maior relevância. Aí, o de maior relevância... Temos acho que todos aqui devem conhecer, da área de engenharia e arquitetura, a curva ABC. Vamos pegar os serviços de maior representatividade naquele meu orçamento e vou focar minhas forças, minha atividade naqueles serviços. Claro, dependendo da situação, eu posso pegar algum serviço de menor relevância, que tem alguém, a gente fala, algum passarinho verde contou, algum problema que tem e tal, vamos atacar ali se for o caso. Mas essa curva ABC é de suma importância para fazer análise de orçamento. E a partir do orçamento eu vou separar o que eu vou analisar daqueles meus serviços. A partir disso, daí, o procedimento vai demonstrar como eu vou fazer esse levantamento de área, por amostra. O de rodovia fala da quantidade de amostras de coleta de elementos do corpo de prova da capa asfáltica. E depois analisar os pagamentos efetuados, se aquelas medições foram pagas ou não. Deixa eu abrir aqui o outro. Vai para a próxima tela, então. Faz só. Esse é o... Sobe, faz favor, então. Pode subir. Pode ir para outra página, primeira página, isso aí. Essa é aquela minha questão do projeto. Vou verificar a situação da obra, com inspeção em loco, medições, ver o cronograma físico da obra, ver se a obra está com o andamento correto. Diário de obras, onde tem deveriam ter também, né, todas as anotações do que acontece na obra. É uma fonte muito boa quando está bem preenchido para a auditoria. Os procedimentos, vou ter que ver o estágio da obra a partir justamente, né, inspeção física, mensuração, é o que é o feijão com arroz nosso. Eu não consigo pensar, a gente brinca lá quando a gente está elaborando os procedimentos, o auditor sair para uma auditoria sem alguma coisa para fazer registro fotográfico e sem trena. Eu acho que não... Tem que ter a trena. A trena e a máquina fotográfica, o celular, o que for, isso, né, fora dos seus equipamentos, aí, dependendo do tipo de auditoria. Mas não se pode... Mas está tudo indicado, o que precisa, o que não precisa. E daí a leitura. Eu digo leitura aqui, né? A gente vai avaliar os projetos e ver o que está sendo executado. Dependendo da situação, eu coloquei nos procedimentos ali de execução de estrutura, se a obra estiver com a estrutura em execução, em montagem de formas, de armação, verificar, pegar alguns exemplos de vigas que tem projeto, pilares, verificar se as bitolas da ferragem está de acordo, cobrimento, posição das formas e assim por diante.
Às vezes, claro, coincide com o trabalho de fiscalização. Mas a gente trabalha em algumas situações por amostra. Vamos pegar alguns pontos aqui importantes e vamos verificar se está de acordo. Pode ir para a apresentação, Pedro. Então vamos para de baixo aqui. Daí o que a gente fez? Pedro faz só um... Coloca 150, pode pôr 150. Porque a questão é mesmo, é tudo. Só os procedimentos aqui de... Essa aí, isto. Pode subir, pode ir. Então aqui, o que eu fiz só aqui, outro arquivo, é só para linkar os meus achados, a minha questão de auditoria. Essa aqui, por exemplo, é a questão ver execução de obra e projetos, está de acordo com o projeto. O meu link, eu só fiz aqui, coloquei uma coluna aqui dos procedimentos IBROP, WIB, que a gente pode utilizar. Pode, são exemplos, né, em função da situação em que a obra se encontra. Eu selecionei 4 procedimentos aqui. Verificar qualidade e quantidade do serviço na execução de estruturas de concreto armado. Verificar qualidade e quantidade do serviço de execução de revestimentos em paredes e tetos. Verificar a qualidade e a quantidade do serviço de execução de alvenaria de vedação interna e externa. E verificar a qualidade e quantidade do serviço de execução de pisos e rodapés. Em função da situação que a obra se encontra, nós temos lá 4 procedimentos que a gente pode perfeitamente usar. A obra está em andamento. Vamos para o primeiro ali, Pedro, faz favor, então. Não, pega isto. Vou ter que dar um zoom depois, porque vai ficar muito pequeno para ler, eu acho. Então, como o Pedro já demonstrou, o procedimento IBR e edificações tem ROD, rodovia, e GER, que é o geral. Verificar isso aqui é o título dele, que, como o Pedro falou, é o que eu vou querer fazer com aquele procedimento. Ele tem que ser uma preocupação nossa sempre dos títulos dos procedimentos, é que o título seja, a pessoa leu e sabe o que é. Sabe o que vai fazer. Então fala, verificar qualidade e quantidade dos serviços na execução. Eu estou em execução. A obra está lá sendo executada, eu vou fazer algumas verificações. Pode descer, Pedro. Aqui tem como o Pedro mostrou, nós temos alguns textos padrões, né, para manter a forma do procedimento. Os tópicos são sempre 6 títulos. Os instrumentos necessários, obrigatórios, como eu falei, né? Treino, equipamento fotográfico. E aí, dependendo do caso, até colocamos GPS, nível, paquímetro, fissurômetro, regra de fissuras, localizador de armadura, instalações, se for o caso, equipamento de filmagem, ainda depende do esclerômetro, ultrassom, se for o caso, até indica aqui a necessidade de EPIs, né? Proteção individual. Então, dependendo aonde eu quero aprofundar, eu posso, né, ter esse aqui, o tribunal ter, ou dependendo da situação, usar. Se tiver uma supervisora, eu posso usar os equipamentos dela e assim por diante. Como a estrutura é concreto armado, eu só vou rapidamente mostrar aqui 3, né, parte do 3.1 é concreto. Pode descer, Pedro. Aí tem vários tópicos onde o técnico pode pegar e observar alguma coisa. Aço, forma. Pode descer, Pedro. E tem algumas observações finais ainda. E depois os achados, que são os achados que eu já trouxe lá para o... Né, porque a gente sempre coloca assim, se uma auditoria, né, eu vou fazer auditoria, ao final eu não tenho achado algum, é que está tudo, em princípio, tudo certo. Então, os procedimentos nossos aqui, né, salvo um outro procedimento intermediário, que eu vou mostrar no caso de rodovias, eles sempre vão ter alguns achados. 1, 2, depende do tipo de procedimento. Então, esses achados aqui, eles valem para todos os procedimentos de execução. São os mesmos tipos de achado. Podemos subir ali, Pedro, então, só para... Voltamos lá. Quase na hora do intervalo. Deixa eu ver aqui. O procedimento em si. O procedimento 3.
Concreto. Pessoal, não tem. O que eu vou mostrar aqui a gente procurou sempre pontuar algumas normas utilizadas para cada tipo de procedimento. Algumas situações são bem detalhadas, né? Tem situações aí que, dependendo da situação em que eu tiver e a importância que eu der para aquilo, eu posso até verificar lá como é que a pessoa está fazendo o traço da argamassa, se a argamassa da assentamento de alvenaria for feita no local. Nós chegamos nesse nível, mas em cada situação a gente vai verificar se vou aplicar aquilo ou não, né? A gente coloca aqui, por exemplo, aqui muitas vezes a gente sabe que não tem, já aconteceu comigo de ter acesso, às vezes, mas a gente consegue, às vezes até sem querer, às vezes uma nota fiscal da construtora, no caso de concreto. Pode subir aqui, Pedro, faça favor. A gente coloca aqui: a resistência ou característica concreta deve ser verificada nas especificações constantes nas notas fiscais. Se tiver acesso à nota fiscal, a gente pode verificar lá. Daqui a pouco está contratado um FCK 35 e está fornecendo 25. Além da questão do risco estrutural que tem aí e tal, tem a questão do preço. Porque isso altera a qualidade e vai dar um superfaturamento. Tem questões aqui de visualização. A gente, às vezes, pode parecer assim, mas isso é básico. Mas tem que estar no procedimento. Às vezes a gente na pressa não olha. Em relação à aparência geral do concreto armado, a equipe deverá verificar por inspeção visual a ocorrência de falha de concretagem. E isso acontece muito. Bicheiras, vazios, nichos, brocas. Daí a gente procurou deixar. Isso aqui foi interessante lá, porque nós temos gente trabalhando lá conosco do Pará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, tinha a nossa colega Adelaide. Então, ela estava participando nessa época aí. Como é que vamos chamar isso? Daí procuramos lá, na minha terra, lá chama isso. Assim, então, nós procuramos chamar de tudo, para não ter o cara saber o que quer dizer cada coisa. Pedro? Ô Alisson, se você me permite, tendo em vista a importância de uma discussão que a gente ouve de outros colegas, de que se nós não estaríamos fazendo fiscalização, fiscalização no sentido de cumprir a parte de que a administração está fazendo e não o controle externo, justamente nesse parágrafo que você está mostrando agora, dizendo que a equipe de auditoria deve procurar por falhas de concretagem. É importante se dizer que a equipe de auditoria não está lá para procurar falhas de concretagem e dizer conserte aqui, conserte ali para a obra ficar mais bonita ou ficar com a qualidade melhor. Ela está verificando se existe ou não uma desconformidade da execução daquela obra com a norma. É algo diferente e num nível mais elevado do que a fiscalização que é feita pelo fiscal que controla a construção. O fato de isso ocorrer numa obra que está sendo executada, ou seja, a auditoria concomitante, o fato do controlador externo, representado naquele ato pelo auditor, verificar que existem aquelas imperfeições e aquelas desconformidades que depois ele vai relatar e colocar no relatório dele, este fato acaba colaborando indiretamente com a administração, porque obviamente, o fiscal da obra, o construtor, no momento que ele percebe que está sendo fiscalizado, né, por uma entidade superior, óbvio que ele vai aproveitar e vai corrigir os seus erros. Então, nesse momento, existe uma colaboração indireta que vai vai contribuir com o aprimoramento da execução e vai mostrar a presença do controle externo onde ele deveria estar. Mas que não se confunda, e é isso, Alisson, que eu me preocupei de fazer intervenção, para deixar claro que não se trata de ficar auxiliando ou se intrometendo no trabalho da administração. Você está fazendo o seu trabalho de controle externo e verificando desconformidades em relação a um critério estabelecido, que no caso é a norma técnica. A norma técnica fala que o concreto deve ter uma superfície, uma consistência que não permita ter bicheiras, vazios, nichos, brocas, etc. E você vai apontar se aquilo existiu ou não.
E acabou, essa que é a situação. Então, que fique claro, não se trata de interferir na administração. Quero só fechar aqui esse aqui, daí a gente já pode fazer um intervalozinho. Pode descer, Pedro, faz favor. Eu vou deixa eu só ver aqui a resistência do aço. Por exemplo, né, são questões, né, e depende, como eu falei, do momento que a gente está, e como o Pedro falou, Pedro Paulo, a gente não está fazendo o papel do fiscal, mas se a gente chegar no momento, a obra estiver sendo montada a estrutura para posterior concretagem, a gente consegue verificar mais facilmente as armaduras. Então é um momento bom para verificar o aço, se ele está sendo feito de acordo com o projeto. Pegamos algumas peças mais importantes da obra e vamos verificar, comparar com o projeto, se está sendo bem feito. Questão de cobrimento, se tem os espaçadores definidos, se os espaçadores estão corretos, se a posição está correta. Já, tá ok, obrigado. Pode descer, Pedro. Daí aqui tem uma outra situação, se já houve a concretagem, né? Dependendo da situação, a gente pode usar outro tipo de aparelho. Nosso tribunal tem esses aparelhos para fazer um escaneamento da estrutura. Dependendo da situação, a gente consegue verificar mesmo, né, com esse ensaio não destrutivo, né, sem quebrar a estrutura, a gente consegue verificar com alguma aproximação a distância que está a barra, o diâmetro da barra que está ali dentro. A questão de formas aqui, se estão antes da execução, se estão com as dimensões corretas da estrutura e assim por diante. Pode descer, Pedro, não é só. Daí eu sempre coloco assim, a gente colocou essas observações finais aqui, porque nós temos, tá ok, nós verificamos lá que foi executado um concreto com qualidade inferior. Nós temos lá o superfaturamento por qualidade. Mas como é que eu vou calcular o dano? Claro, eu vou ter que ter a diferença, para começar, a diferença de preço dos dois tipos de concreto, mas tendo isso, a gente coloca que a apuração do dano ao erário, por qualidade, no caso aqui, que é o exemplo que eu dei, deverá observar um dos métodos previstos. Daí temos a orientação, o Pedro comentou rapidamente, a orientação técnica número 5, do Pedro, depois, entra no site ali só para ver a orientação daí. E nós temos os procedimentos gerais também que remetem à orientação técnica número 5. O que é essa orientação técnica? Rapidamente eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece. A 5. Passou, isso aí. Dá um zoom maior aí, Pedro, faz favor. Então, ela trata especificamente de apuração do sobrepreço e superfaturamento em obras públicas. Então, lá está a metodologia, como é que os tribunais de contas, né, atuam para calcular, valorar o sobrepreço e superfaturamento. Então, a gente sempre, como é uma publicação também do IBRAOP, então muitos procedimentos, a gente vai ver, inclusive de rodovias, eles fazem link a outros procedimentos auxiliares e a orientações técnicas do tribunal, do IBRAOP, para fazer, porque não adianta a gente ficar repetindo aqui no procedimento se tem uma orientação que trata especificamente disso. Vamos fazer um intervalinho então, pessoal?